Vamos para o papo café, aquele papo franco que eu quero ter aqui com vocês. Primeiro, a respeito da postagem de ontem sobre a PEC e sobre como lidar com os problemas e essas chateações da vida. A minha postagem sobre a PEC foi um desabafo, assim, porque eu acho que a gente não tá como todo a pior coisa, o pior cenário. Não tá. Se vocês acham que não dá pra piorar, as coisas dá pra piorar sim. Não acha, não, estamos no caos, no apocalipse, porque você que acha isso talvez não tenha passado ainda na sua vida pelo caos e o apocalipse, ou vivido em tempos de ditadura, assim como eu também não, ou vivido em países de guerra, né? Passado fome extrema, perdido famílias inteiras, casas sendo desmoronadas, inundadas, tempestades levando a sua própria casa, né? E provavelmente acho que a maior parte do meu público nunca passou por isso. Passa necessidades, talvez, né? Enfim, algumas dificuldades aí que realmente e que não vem ao caso ficar medindo dor. Dor é dor, mas eu estou falando de catástrofes mesmo, tá bom? Não é medição de dor, não. Mas catástrofe é catástrofe, tá, gente? Vamos comparar os nossos problemas com o que as pessoas estão passando em determinados países aí, que é uma situação muito difícil. Mas não quer dizer que, conforme as coisas vão dando andamento, que você tenha que ficar ali aceitando tudo, né? Você pode ficar chateado, agora você não pode também perder as esperanças. Aí eu já acho muito errado quando a pessoa fala assim: desmotivei e perdi as esperanças. Bom, vou dar um exemplo de algumas situações que eu já fiz na minha vida. Não vou dizer assim detalhes, vou falar por cima, porque às vezes a pessoa ainda me segue, tá? Não quero problemas com ela. Ó, o cafezinho, e tô com essa cara inchada ainda, porque eu tô gravando isso cedo. E cansada pra caramba, tô trabalhando pra caramba. Eu lembro uma vez que eu tava ali levando a minha vida, fazendo minhas coisas e tal, aí uma certa pessoa viu e falou assim: nossa, que absurdo, você deveria cobrar por tanto, cobrar por isso, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tá sendo boba, você tem que fazer valer a pena o seu nome e tal. E aí eu meio que concordei. Não, verdade. E também ele não estava errado, tá bom? E aí eu fui, mandei um e-mail pra determinado lugar, mandei e tal, falei pra eles isso. E aí eles, até um mês deu tudo certo, daí no segundo mês eles acharam acharam um absurdo eu ter que cobrar determinado valor, sendo que eles estavam fazendo tal coisa pra mim. E aí a gente quebrou o vínculo, né? Foi cortado o vínculo. Na hora eu nem dei bola, mas passou uns 3, 4, 5 meses, depois eu me arrependi sim. Por que eu me arrependi? Porque eu pensei assim, bom, parecia não ser vantajoso isso, mas não ter nada me parece ser muito mais desvantajoso. Não ter nada. Porque e aí, o que a gente faz quando a gente não tem nada? Quando a gente não tem perspectiva de nada? Quando a gente realmente está no zero? O que é pior? Aí entra a flexibilidade, né? A resiliência. Tá, beleza, lutei até o fim por aquilo que eu achava certo, por aquilo que eu achava de direito. Mas ainda assim eu sei que por mais que eu esteja revoltado com tal coisa, eu preciso disso para sobreviver. Para mim vai fazer uma certa diferença. Para mim, determinado tempo vai fazer uma certa diferença. A única coisa é que aquilo que eu pensei que eu fosse entrar, que eu fosse, de repente, morrer até o final, talvez não vá acontecer mais. Então, a diferença aqui é que aqui eu tenho que ter mais um outro projeto, né? Então, olha só como coincide as situações, né? E aí, você para pensar. Aqui, muitas pessoas estão lá revoltadas e tal, alguns já são servidores, né, já são concursados, e basta manter-se no lugar onde está, não vai ter problema de passar por dificuldades, né?
Fome, desespero não vai passar, é só questão de organizar todas as coisas. É revoltante? Lembre-se, não vamos deixar de interpretar direito a minha fala. A minha fala é para pessoas que precisam avaliar o nada, entre isso e o nada, tá? Porque quem tem isso e queria isso, mesmo se não dar certo isso, tem isso, certo? Vamos se ater matematicamente às situações. E já é revoltante, óbvio, né? Se não fosse, eu não teria feito a postagem que eu fiz. Por que da postagem? Porque vocês vejam bem comigo, é nesse sentido que eu tava falando. Porque, na verdade, gente, eu acredito mesmo, vocês me corrijam se eu estiver errado aqui embaixo, que o judiciário vai ser o menos prejudicado. Porque aquilo que vai ser estabelecido em lei, técnico judiciário, analista judiciário, inclusive eu acredito também que o escrevente de TJ também, tá? Que os técnicos, os analistas de INSS, eu acredito que vai ser considerado como atividade fim. Sim, eu acredito nisso mesmo, tá bom? Mas há outras áreas que vão ser muito prejudicadas, como a área da educação, por exemplo, como médicos. Quem já passou por médicos do SUS? Não estou menosprezando o SUS, mas, gente, é uma demanda muito grande, eles têm praticamente 15 minutos por paciente. E aí você acha, é exaustivo o trabalho. Quem é médico do SUS, que trabalha no SUS, tô falando por essa classe também. Um psicólogo, que você precisa ser atento para escutar a demanda de quem traz. E tem pouco, contabilizado a quantidade de minutos para o paciente, porque é lotado, é uma quantidade absurda de gente. Principalmente esses. Imagina, você tá lá trabalhando e você não vai ser considerado como atividade fim, né? Cansado pra caramba, porque cansa, gente. Eu lido com o psicológico das pessoas, eu cuido de cabeça, você vamos falar assim. Eu, sinceramente, eu não trabalharia nessas áreas técnicas pra saber que depois de 6 anos, porque tá tendo um debate, né? É até 10 anos. Não, é até 6 anos que você pode ser contratado e depois você não pode ser prorrogado com o seu contrato. É um tipo de serviço temporário, na verdade, né? Aí você imagina, a pessoa vai se matar porque trabalha pra caramba. Hoje eu tô super cansada. Ontem eu tive um desgaste mental muito grande, porque nós também temos um desgaste mental muito grande quando a gente atende às demandas mentais de vocês, os altos e baixos. Não é fácil, não é? O trabalho do IAP não é só ficar ali preocupado se você tá estudando, se você tá cumprindo suas metas, não. A gente cuida do psicológico de vocês também e fica em mim isso. A maior parte é minha responsabilidade cuidar disso, porque eu sou profissional, né? E eu fico bem desgastada, porque eu levo muito a sério. Eu fico ali, eu entro na guerra junto com vocês, né? Com o mesmo comprometimento, né? Porque o comprometimento tem que ser mútuo. Então, aí o que acontece? Imagina esses profissionais desgastados dessa forma, sabendo que depois vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Então, precisa ser colocado mais alguns detalhes. Tá escrito ali, porque tem muitas lacunas. Se fica uma coisa muito subjetiva, se fica uma coisa assim que dá margem para outras interpretações, eu tenho dó da população, gente. Imagina só, já tem um monte de médico doente tomando medicamento, já tem um monte de psicólogos doentes tomando medicamentos, já tem um monte de professores doentes tomando medicamentos. E aí vai ficar muito mais sucateado ainda. É nesse sentido, principalmente, que era o meu grito de raiva, entenderam? E tô aqui de pijama, tá? Pijaminha bonitinho e tal, mas tô. Queria gravar assim com essa cara inchada pra vocês, porque é um bate-papo muito sincero, sem filtro, sem nada, sem fazer tipo aqui. Aquela coisa assim, que realmente que é o que eu penso. Não fiquei fazendo uma pauta aqui pra vir falar bonito. É a que eu tiver, o que eu tô conversando aqui com vocês é o que eu estaria conversando com qualquer outra pessoa no meu dia a dia, longe aqui das telas, tá bom? Agora, vamos lá, né? Vamos entrar lá nos links, vamos lutar. Se você tá revoltado, vai lá, vai encher o saco, vai falar pra eles. Só que, aí eu te pergunto, ótimo, tá, ficou desse jeito mesmo. E agora? Agora eu falo pra você. Você tá trabalhando,
você, como que tá a sua vida? Eu sei que às vezes a gente vai lá na onda de todo mundo que tá revoltado, e daí, porque a gente sabe que a aprendizagem, ela depende muito da motivação, ela depende muito do motivacional. E eu falo isso pra você, dando esse conselho que lá atrás não me deram, pra você ficar atento a isso também, tá bom? Você tem que se unir à causa, você tem que lutar por isso, você tem que ir lá realmente ficar em cima dos seus parceiros, porque o que tá prejudicando o outro talvez não seja prejudicando lá o outro colega, mas tem que ter consciência de coletividade. É muito importante essa consciência coletiva, todo mundo apoiando uns aos outros. Eu não vou ficar debatendo detalhes de pé, que eu não vou ficar debatendo algumas coisas aqui, porque eu vi alguns vídeos de algumas pessoas dando o próprio parecer delas, eu já vi algumas coisas ali, e eu acho que ainda tem algumas coisas que talvez ainda tenha alguns ajustes, e eu sei que vocês já viram de tudo, então vai ser mais do mesmo, gravar mais do mesmo. Então eu prefiro muito mais vir na parte psicológica para te dizer, e ninguém tem nada com isso, ninguém tem que te julgar das suas atitudes, porque eu vou deixar aqui no ar essa reflexão e você me diz, tá bom? Me diz. E aí? Porque se as pessoas colocarem assim, é o fim, é o caos, e aí? Você vai cair no mar de depressão, vai ficar super mal, e você vai achar, eu sou aqui nesse mundo, e tudo aquilo que eu sonhei já era, acabou, game over, e eu vou incentivar, porque tem pessoas que se matam, tem pessoas que tiram a vida, tá? Então, eu fiquei pensando muito nisso ontem, muito. Tem pessoas que tiram a própria vida. E eu já tive em situações assim de não ter nada também. De não ter nada. Nenhum centavo, nada. Que se de repente eu não tivesse nada, eu teria que fazer uma faxina para pagar as minhas contas para sobreviver, porque eu tinha um filho. Né? Um filho que um pai não pagava pensão direito. É isso, certo? Então eu tive que batalhar por isso. Se eu estivesse naquelas situações que eu estava, vivenciando o que vocês estão vivenciando hoje, ia assim ficar revoltada, ia assim lá entrar na lista, né? E só fazer a minha assinatura para dizer que eu estava descontente, que colocasse aquilo que é estabelecido em lei, que fossem mais específicos, certo? E me perdoe, ia voltar a estudar. E aí ia sair desses lugares aí, não ia ficar debatendo mais nada com ninguém, ia voltar a estudar. Porque 6 anos, 10 anos garantido o meu dinheiro, o meu sustento do meu filho. Digamos, estou visualizando aqui a minha situação. E o sustento do meu filho. E a causa, não, vamos lá todo mundo se odiar, vamos todo mundo, não, essa bosta, falar que tudo é uma merda, e que não sei o que e tal, e ficar só nisso. E as pessoas que me importam de verdade aqui no meu dia a dia, sem dinheiro para comprar um tênis, sem dinheiro para comprar as necessidades básicas, aí as contas vão vindo, aí daqui a pouco não tem nem internet para ficar digitando aqui que é tudo uma merda, que é tudo uma bosta, né? Então se tiver que ir para as ruas, vá protestar. Se você acha que é interessante, apesar, né, se proteja bastante de pandemia, também a gente tem que tomar cuidado para não incentivar aglomerações. É tudo muito difícil, né? Até para falar é tudo muito difícil. Para falar, a gente tem que ter muita responsabilidade para falar. Procure manifestar, não se acomodar, não aceitar aquilo que você não acha bacana, mas também não esqueça que às vezes isso é melhor do que não ter nada. Eu não sei a sua situação aí, tá? Tem pessoas que ganham só um salário mínimo. Tem pessoas que moram no barraco. Tem pessoas, minha gente, vamos cair na realidade, que não tem reboco na casa, que o telhado não tem... só o telhado, não tem... Eu não lembro como que fala. Não tem laje. Que foi a minha realidade durante muito tempo. Então, para essas pessoas, ganhar 5 mil, 6 mil, 7 mil, em 6 anos, se bem administrado, elas conseguem mudar a vida delas, guardar um bom dinheiro, entende? Fazer um pé de meia, para depois fazer o próprio negocinho lá na frente. Vai ter bastante dignidade. Não estou passando pano, senão não estaria falando para vocês que vocês não tinham postado o que eu postei. Só que eu também tenho que falar de um modo que você tem que pensar bastante, porque pode ficar doente. Tem pessoas que podem nem levantar da cama, tá bom? Então, é pra você que eu falo isso. Então, qual que é a sua situação? Então, você vai lutar por aquilo que você acha que é de direito, você pode se revoltar, mas se você for dessa situação que eu estou dizendo aqui, eu quero que você respire fundo,
faça a sua parte, vá para trás dos bastidores, se organize e vai estudar, tá bom? Porque é assim, conforme vai surgindo as dificuldades, o esperto, o sobrevivente de verdade, ele sabe o que tem que fazer para se manter em pé e com dignidade. Depois, ele vai se adaptando com um novo cenário. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a pandemia, não foi? A gente não ficou revoltado, não ficou nervoso, não? E depois a gente foi se adaptando e agora a gente está aprendendo a viver com um novo cenário, né? Com a nova realidade. É a mesma coisa, tá certo? Só que lutando por aquilo que você acha que é certo, não tem que ficar aceitando tudo que esses políticos nos impõem, tá bom? Escuta esse vídeo bem com paciência e reflete. Reflita profundamente. Assim, eu chamo você para refletir. Não precisa me trazer argumentos sobre esse vídeo. Não precisa tentar me convencer de nada em relação a essa minha fala. Basta compreender, você que tem sabedoria, até você que tá nessa situação que tem isso e que é isso, até você que pra você é uma merda, você não quer mais saber de nada, pra você que já tá tão reativo que não consegue nem escutar nada, que já te dá uma ojeriza, já vem passando pano, já tá com algum motivo de querer. Eu não tenho motivo nenhum por trás disso, meu motivo é realmente por situações de onde eu já vim, entendeu? Simplesmente isso. É óbvio que a gente tá tão cansado de tanta mentira, de tanta falcatrua, que a gente fica desconfiado de tudo mesmo. Eu também, cara, eu também. Eu entendo exatamente a sua revolta, entendo todos os argumentos que você colocar aqui, pode ter certeza que eu tô concordando. Todos os argumentos que você postar aqui, você tem razão. E nem vou tirar a tua razão. A não ser que você me xingue alguma coisa aí, eu vou deletar tudo aí, ninguém nem vai ver. Não vai nem deter. Postou, vai doer seu dedinho, não vai nem durar um segundo e vai ser deletado. Uma perda de tempo, eu nem leio. Alguém lê pra mim, deleta e nem me fala nada. Então, porque é minha casa, não tem democracia, esse negócio de ter que ter responsabilidade na internet das coisas que se postam por aí, viu? Eu não tô nem aí, apago mesmo. Ai, meu mundo é bem tranquilo. Não tem grandes debates e grandes encrencas nas minhas mídias, não. Então é isso, minha gente. Se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, e mesmo que vocês venham dar um argumento, mas não, tá certo, você tá certo, não se preocupe não, que eu tô achando que você tá certo. Mas eu estou falando para esse povo que passa necessidade, para esse povo de estudantes, e o meu público é um público acima de 25 anos, até uns 55 anos. É um público que tá ali, de faxineiro, de empregado doméstico. Eu já atendi pessoas que eram faxineiras em tribunais, estavam se organizando para ser servidora, que era o sonho de ser servidora. É para esse público também que eu estou falando, tá bom? E para você também, no geral, se fizer você refletir, você repensar um pouquinho, falar assim, puxa vida, realmente é interessante o que a Kátia falou, não tinha parado para pensar nisso. Só pensa, só respira assim, ó. Não precisa ter um mais ou um ser. Eu quero que escute, ao invés de você na impulsividade, me escute novamente, olhe bem para mim de verdade, pense, será que eu estou falando isso só porque eu tô com o intuito de, ganhar em cima de vocês alguma coisa? Porque às vezes você não me conhece, mas quem já me conhece já sabe que eu sou muito cirúrgica e muito papo franco nas coisas. E às vezes eu até me prejudico por isso, né? Pode ver, eu nem tenho milhares de seguidores, porque eu até às vezes me prejudico com as coisas que eu falo, e o certo é fechar os olhos e vender, né? E fazer vocês comprarem, fazer vocês gastarem. Eu não sei ganhar dinheiro. Se eu soubesse ganhar dinheiro, eu já tinha um monte de seguidores, um monte de parceiros, e eu sou péssima com isso, porque eu sou muito franca com as minhas coisas, e às vezes a minha franqueza também me ferra. É verdade, mas tudo bem, porque pelo menos eu tenho paz e posso não ganhar milhares, posso não ter milhares de seguidores ou milhares de dinheiro aqui, mas o que eu tenho é muito digno para pagar as minhas contas. Com muita dignidade. Quando vocês vêm até mim, é com muita dignidade. Eu não tenho medo de falar aquilo que eu penso, porque quem está comigo nisso não gosta de mentira.
Prefere assim, que eu seja franca, sincera. E a forma de ser franca e sincera, eu não sou de modo ofensivo também. Tenho muito cuidado, muita cautela com tudo, tá bom? É isso. Era só pra fazer você pensar um pouquinho. Vamos pensar comigo nisso que eu conversei? Eu vou fazer assim para ajudar vocês que estão nervosos. Lá no grupo Telegram, eu gravei uma atividade psicológica de regulação emocional, né? É o passo a passo, é uma técnica. Eu vou deixar lá no Telegram. Aí, se você não tem um endereço, você pega o endereço aqui embaixo, tá bom? Você pega o link aqui, ou na minha bio no Insta. Entra lá e pratique. Tudo que eu conversei, se você ainda está confuso em entender, processar a minha fala, ou saber o que você tem que fazer, quais são os seus próximos passos, e você travou, porque tem muita gente que está doente, muita gente que está estressado, e quando o cortisol está alto, mesmo que eu fale para prestar atenção na minha fala, não vai prestar, vai ficar nervoso, raivoso, não porque você é uma pessoa má, é porque você realmente está passando tem gente que está passando por coisas muito difíceis e acaba falando coisas na impulsividade, né, e depois lá na frente vai pensar melhor, fala assim, putz, pior que aquela mulher lá esquisita tinha razão, essa mulher esquisita no caso sou eu, né, não, espero que você não pense assim também. E aí eu vou deixar lá no grupo Telegram, tá? Pra ajudar a regular o seu emocional. Vai fazer muito bem pra você, tá bom? Um beijão. Abraço forte de urso. Olha o que vocês fazem. Olha a minha cara de destruída. Não é à toa, às vezes, que o canal não vai pra frente, né? Eu venho aqui de pijama, não pentei o cabelo, o leite já esfriou e vou tomar mesmo assim. É isso. Sinceridade, sem filtro. Beijo. Fique com Deus.